Você sabia que o destino dos Hashiras e até mesmo de Tanjiro esconde segredos que a maioria dos fãs de Demon Slayer nunca percebeu? Pois é, depois da batalha final contra Muzan, muitas coisas mudaram, e o fim de alguns personagens é tão surpreendente que chega a partir o coração. Hoje você vai descobrir como foi o final de cada personagem de Demon Slayer, o que aconteceu com eles depois da batalha final e até quem viveu tempo suficiente para ver um novo Japão nascer. Mas antes, usa a respiração do like para fortalecer esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Reinado Nerd. Aproveita também e me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai curtir tudo que eu tô produzindo por lá. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Vamos começar falando sobre o final da maldição da família Obuyashiki. Até porque tudo começou por aí. Essa maldição que assolava a família Obuyashiki há mais de 1000 anos. Por causa do sangue demoníaco de Muzan, que nasceu a partir dessa mesma linhagem, todos os descendentes da família eram fracos e não conseguiam viver além dos 30 anos de idade. Era como se o próprio destino os punisse geração após geração. Mas depois da derrota de Muzan, algo inacreditável aconteceu. A maldição finalmente foi quebrada. Kira Obuyashiki, o filho de Kagaya, junto de suas irmãs, viveram o impossível. Passaram dos 30 anos. Quando isso aconteceu, eles choraram de emoção, porque foi nesse exato momento que entenderam. A maldição realmente tinha chegado ao fim. Pouco depois, Kira convocou a última reunião dos Hashiras sobreviventes. Apenas Tomioka e Sanemi compareceram por terem sido os últimos Hashiras sobreviventes. Foi uma cena de pura gratidão. O jovem líder agradeceu aos caçadores por terem libertado o mundo do domínio dos Onis e disse que a partir daquele dia, a organização dos caçadores seria oficialmente dissolvida. E o mais bonito vem depois. No capítulo 205, a gente vê o próprio Kira, já idoso, sendo entrevistado como um homem mais velho do Japão, um símbolo vivo do fim da maldição e da esperança nascida da família Obuyashiki. Depois da batalha final contra Muzan, Tomioka foi até a mansão borboleta visitar Tanjiro e Nezuko, que ainda estavam se recuperando dos ferimentos da batalha. Ao ver que seus amigos estavam vivos, um peso enorme saiu dos ombros dele. Pela primeira vez em muito tempo, Gil conseguiu respirar em paz. Aquele homem silencioso que sempre carregou a culpa pela morte de Sabito, finalmente conseguiu se perdoar. Ele entendeu que o sacrifício do seu amigo não foi em vão, e que ele próprio tinha honrado esse legado ao lutar até o fim. E sabe o que é mais curioso? Durante o tempo que passou com os caçadores, Gil chegou a tentar se aproximar de Sanemi. No início, os dois quase não se suportavam, mas com o tempo, eles começaram a se entender. E uma das cenas mais simbólicas, Gil descobre que Sanemi adora Ohagi, e em um gesto simples, ele convida para dividir uma refeição. Foi ali que nasceu uma amizade sincera entre os dois Hashiras mais durões e frios de toda a obra. Agora, sobre o destino de Tomioka, existe uma teoria sombria. A marca do caçador, quando despertada, consome a energia vital de quem a possui, reduzindo a expectativa de vida para apenas 25 anos. Tomioka tinha 21 quando ativou várias vezes na batalha final, o que significa que ele poderia ter vivido apenas mais 4 anos. Mas há quem acredite em uma versão diferente, que Gil superou essa maldição e teve uma vida longa. Prova disso é que, na era moderna, existe um descendente chamado Gi Tomioka, um jovem idêntico ao antigo Hashira da Água. Então, talvez o Gil tenha vivido tempo suficiente para ter deixado um legado e provar que até quem carrega o peso da culpa pode, um dia, encontrar a paz. Depois da última reunião com Kira, Sanemi decidiu visitar a mansão borboleta. Lá, ele encontrou Nezuko e esse encontro foi mais marcante do que ele esperava. Com o olhar pesado e a voz trêmula, Sanemi pediu desculpas pelas coisas horríveis que fez com ela no passado. Ele se sentia culpado por tê-la ferido e principalmente por ter dormido enquanto Tanjiro lutava transformado em Oni.
Mas Nezuko, do jeito doce e inocente de sempre, apenas sorriu e disse que não havia problema. Afinal, ela mesma tinha dormido por 2 anos inteiros. Aquele sorriso fez Sanemi se lembrar do seu irmão, Genya, quando ainda era criança. Por um instante, ele voltou no tempo. Lembrou-se do garoto que, mesmo diante de um verdadeiro inferno, ainda conseguia sorrir. Em silêncio, ele fez um carinho nos cabelos da Nezuko. Um gesto simples, mas cheio de arrependimento e carinho. E logo depois, foi embora. Sanemi então se mudou para uma cidade grande e movimentada, decidido a recomeçar sua vida longe das caçadas e do sangue. Mesmo assim, a marca do caçador que ele havia despertado selava o seu destino. Ele provavelmente não viveu além dos 25 anos. Porém, antes de partir desse mundo, Sanemi encontrou o amor e teve descendentes. E o mais incrível é que na era moderna, um deles é Sanehiro Shinazugawa, um jovem que, ironicamente, é amigo da reencarnação de Genya. Eles não são irmãos de sangue, mas o destino deu um jeito de unir os dois novamente. Como se, mesmo após tantas vidas, Sanemi e Genya nunca tivessem deixado de ser irmãos. Calma, antes desse vídeo continuar, eu tenho um recadinho rápido aqui para dar para você. Quer aprender a transformar o seu celular em uma máquina de vendas e monetização sem precisar aparecer? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um material que eu mesmo criei e apliquei e me ajudou a vender todos os dias e a monetizar com as redes sociais sem precisar aparecer, com vídeos curtos que você não leva nem 30 minutos para estar fazendo. Então, se você está precisando de uma renda extra ou até mesmo de uma renda principal, podendo fazer de 2, 5 ou até mesmo 10 mil reais por mês usando apenas o seu celular, clica no link que está aqui na descrição no primeiro comentário fixado, adquira esse material, que ele vai te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para monetizar usando apenas o seu celular. E lembrando que toda futura atualização você vai ter acesso sem pagar nada. Então clica, se inscreve e eu te vejo do outro lado. Se tem alguém que realmente soube aproveitar a vida depois de toda a luta contra os Onis, esse alguém foi Tengen Uzui, o Hashira do Som. Depois da batalha épica contra Gyutaro e Daki, Tengen decidiu se aposentar de vez da vida de caçador. E convenhamos, ele merecia um descanso, né? Afinal, perdeu um braço e quase perdeu a vida, mas não perdeu seu estilo. Mesmo aposentado, ele ainda deu as caras durante o arco de treinamento dos Hashiras, ajudando os novatos a se prepararem. E mais tarde, apareceu novamente na batalha final, protegendo do lado de fora a sala onde Kira Oboyashiki e suas irmãs estavam. Depois de tudo isso, Tengen voltou para casa, onde viveu uma vida tranquila e, claro, cercado pelas suas 3 esposas, Makio, Suma e Hinatsuru. Juntos, eles formaram uma das famílias mais alegres e excêntricas do universo de Demon Slayer. Como Tengen nunca despertou a marca do caçador, ele não foi atingido pela maldição da vida curta, então é muito provável que ele tenha vivido por longos anos, curtido cada momento com o mesmo brilho e extravagância de sempre. Um verdadeiro guerreiro do som que trocou o barulho das espadas pelo som da paz. Depois de derrotar Muzan e colocar um ponto final na Era dos Onis, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke finalmente puderam voltar para casa. Quando chegaram à vila, tiveram uma surpresa que deixou todo mundo emocionado. Os moradores haviam mantido a casa da família Kamado limpa e bem cuidada durante todo o tempo em que eles estiveram fora. Tatames trocados, estantes novas e o cheiro de lar novo. Era como se o próprio vilarejo tivesse esperado por eles esse tempo todo. Antes de entrar, Tanjiro e Nezuko fizeram uma oração diante dos túmulos da família. Foi um momento silencioso, mas cheio de significado. O encerramento de uma dor que começou lá no primeiro episódio da história. De volta ao seu antigo lar, Tanjiro tentou retomar a vida simples de antes. Voltou a trabalhar como carvoeiro, mesmo com as cicatrizes e o corpo marcado pela batalha. Mais tarde, ele acabou se casando com Kanao, e juntos tiveram filhos. Tanjiro continuou passando adiante as técnicas da respiração do sol, transformando-as numa dança tradicional, a famosa dança do Deus do Fogo, que se tornou um legado da família Kamado. E essa linhagem sobreviveu até os dias atuais, com seus descendentes, Sumihiko e Kanata Kamado, que ainda preservam os ensinamentos do ancestral que salvou o mundo dos Onis. Apesar da marca do caçador que carregava, Tanjiro sobreviveu à maldição e viveu uma vida longa e feliz ao lado de Kanao. Um verdadeiro símbolo de esperança. O garoto que começou vendendo carvão e terminou iluminando o futuro inteiro da humanidade. Mesmo depois do fim da guerra, uma coisa nunca mudou.
o ciúme de Zenitsu. Sempre que algum homem chegava perto da Nezuko, lá estava ele, surtando, gritando e jurando proteger o amor da sua vida. Mas acredite se quiser, toda essa paixão deu certo. Com o tempo, Nezuko acabou aceitando os sentimentos dele e os dois se casaram. Juntos, tiveram filhos e deram início a uma nova linhagem, que chegou até a Era Moderna através de Touko e Yoshiteru Agatsuma, os tataranetos do casal. E claro, Zenitsu não podia simplesmente viver uma vida normal. Em algum momento, ele decidiu escrever um livro chamado A Lenda de Zenitsu, contando a sua própria versão dos acontecimentos. Como ele, o incrível Hashira do Trovão, teria ajudado a derrotar Muzan e salvado o mundo. O detalhe curioso é que nas gerações futuras, ninguém acreditou nessa história. Todo mundo achou que o livro era só uma ficção exagerada, escrita por um cara muito imaginativo. Mal sabiam eles que cada palavra era real. E claro, não dá pra falar do fim de Demon Slayer sem mencionar o rei das cabeçadas, Inosuke Hashibira. Depois da batalha final, Inosuke passou um tempo na Mansão Borboleta e entre uma refeição e outra, acabou recebendo comida da Aoi. E foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. O caçador mais selvagem de todos acabou se apaixonando. A relação dos dois foi meio atrapalhada. Afinal, o Inosuke mal sabia lidar com sentimentos. Mas, no fim das contas, o casal deu certo. Eles levaram uma vida simples, longe das batalhas e do caos, mas deixaram descendentes que continuaram a história da família Hashibira até os dias atuais. Na Era Moderna, conhecemos Aoba Hashibira, um botânico e pesquisador que ficou famoso por descobrir o lendário lírio da aranha azul, a planta que Muzan tanto procurou durante séculos. O problema é que ele acabou perdendo todas as flores raras por um erro de cálculo. E claro, foi duramente criticado por isso. Ainda assim, Aoba manteve o espírito inquieto e corajoso de seu ancestral Inosuke, e inclusive é grande amigo de Sumihiko Kamado, descendente de Tanjiro. Ou seja, mesmo depois de gerações, a amizade entre essas famílias continuou viva, de um jeito ou de outro. Inosuke ainda está gritando por aí, em algum lugar. Enquanto muitos comemoravam o fim da batalha final, para Yushiro, aquele momento veio com um gosto amargo, porque durante a luta final contra Muzan, ele perdeu tudo que mais amava. Tamayo, a mulher que o salvou e lhe deu um propósito, foi morta por Muzan. E quando a batalha terminou, Yushiro se ajoelhou entre as cinzas do campo de guerra e com lágrimas nos olhos, agradeceu. Agradeceu por finalmente o pesadelo ter acabado. Pouco tempo depois, ele visitou Tanjiro, que ainda se recuperava na Mansão Borboleta. E ali, o jovem caçador fez um pedido simples, mas que carregava um peso imenso. Não morra, Yushiro. Você é o único que pode manter viva a memória de Tamayo. E ele cumpriu essa promessa. Por ser um Oni, Yushiro nunca envelheceu. Viu todos os seus companheiros morrerem, um após o outro, e permaneceu sozinho, atravessando décadas e séculos com a dor e a lembrança da mulher que amou. Com o passar do tempo, ele encontrou um novo propósito. Se tornou um pintor renomado, conhecido por retratar em cada uma de suas obras o rosto sereno e gentil de Tamayo. Mesmo assim, Yushiro nunca se isolou completamente. Ele manteve contato com Kiryu Boyashiki, e os dois se tornaram grandes amigos ao longo dos anos. Dois sobreviventes de uma era que o mundo já havia esquecido. Até os dias atuais, Yushiro continua vivo, pintando o rosto de Tamayo em busca de um único sonho, o de que ela, um dia, renasça como humana, para que ele possa vê-la sorrir novamente. Demon Slayer pode até ter terminado, mas o seu final continua ecoando na mente de todo fã que acompanhou essa jornada. É um desfecho melancólico, sim, cheio de despedidas e saudade, mas também é profundamente significativo. Cada personagem, desde os Hashiras até o mais simples dos caçadores, teve o seu destino amarrado por uma única mensagem. Não importa o quanto a escuridão te consuma, sempre vai existir um motivo para continuar lutando. E o mais bonito é que essa luz nunca se apagou. As gerações que vieram depois de Tanjiro, Nezuko e os outros continuaram carregando essa chama, a mesma chama que um dia iluminou o mundo contra os Onis. Mas o que muita gente não sabe é que existe um capítulo extra, que mostra a verdadeira despedida de Tanjiro, um final que encerra a história de forma mais emocionante. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo aqui
comentando sobre esse verdadeiro final de Demon Slayer. Mas é isso aí, meu nerd. Se você chegou até aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e continua me acompanhando por aqui. Aproveita e clica em um desses vídeos para continuar maratonando, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.